Bom, agora 3 horas, 3 minutos, a gente já está aqui de volta com o Conexão Futura nesta tarde. Vou falar sobre política nas redes sociais. Pela primeira vez, né, as ferramentas aí da internet, como Twitter, Orkut, Facebook, foram usadas livremente nas campanhas dos candidatos aqui no Brasil. Então, para entender um pouquinho o impacto dessa nova estratégia de marketing nas eleições e também saber como utilizar de forma apropriada as comunidades, sem se expor demais, está aqui no estúdio hoje o Elcimar Gonçalves, que é especialista em tecnologia da informação e gestão de pessoas. Tá aí mais um motivo para você acompanhar o Conexão Futura desta tarde, tirar suas dúvidas, fazer comentários. Pode ser pelo Twitter, já tem gente lá se manifestando, que é o @Canal Futura, ou então pelo telefone 0 operadora 21 2273 5020. 0 operadora 21 2273 5020. Bom, Elcimar, você veio especialmente de São Paulo para nos dar essa entrevista, né? Queria te agradecer muito por ter disponibilizado a tua tarde aí pra gente. A primeira eleição em que a gente pôde ver, né, essa liberdade maior aí na web. Que avaliação você faz disso, pro bem e pro mal? Bom, boa tarde. Foi uma novidade para o Brasil, né? Nós não tínhamos esse incentivo legal. Isso acontecia de forma informal, né? E dessa vez foi um incentivo mesmo que veio autorizado de maneira regrada, né? E foi bem interessante, né? Nós pudemos avaliar assim de maneira simples que houve muitas motivações pessoais, né? As pessoas realmente quiseram ser voluntárias em divulgar os seus candidatos, tanto com verdades como com mentiras também, né? Nós tivemos esse cenário bem interessante. Mas houve um grande movimento, foi o boca a boca tomou uma dimensão de teclas, né? Que alcançou. Eu acho que é uma experiência boa. Eu acho que abriu um caminho novo, né? Eu acho que essa geração que está entrando agora, ela tem mais acesso, o que facilita buscar a verdade dos nossos políticos e o que está acontecendo, né? Então foi bem interessante. E foi um modelo que os americanos souberam usar bem, né? Já na campanha de Barack Obama, né? Especialmente quando ele usou as redes sociais para conclamar todos as pessoas que estavam fazendo campanha para ele, né? Então, inclusive para pedir que as pessoas fossem para a rua fazer voluntariado, né? Mas aqui no Brasil não teve esse mesmo efeito, ou teve? Não, eu acho que nós ainda estamos engatinhando para a política na web, né? O case Obama é indiscutível, foi uma maneira muito inteligente que eles usaram, né? Mas até porque a cultura política de lá é diferente, né? A questão de garimpar votos é uma maneira diferente, né? Então lá eles se preocuparam em realmente falar do que o candidato fazia e assim poder divulgar, né? Aqui no Brasil nós tivemos, acho que um espaço que começou para isso. Então muitos partidos fizeram seus canais de comunicação e ali eles incentivavam as pessoas a divulgar. O grande segredo da rede de relacionamento é você ter muitos amigos que compartilhem a mesma informação, né? Então isso é o grande boom das redes sociais. Mas aqui para nós faltou um pouquinho realmente de entendimento do que o partido queria, que fossem divulgados para os voluntários. Basicamente divulgou-se muitos números. Olha, o número do meu candidato é X, eu conheço o candidato X, mas... Acabou o sigilo, né, do voto também, de certa forma. Isso aí muita foi gente manifestando. A história do voto secreto deu uma apagada com a história do Twitter, né? Você acaba falando demais, né, em alguns momentos. Não tem como a gente deixar de avaliar esse grande fenômeno aí, que foi o Palhaço Tiririca, né? Mais de 1 milhão, quase 1.400.000 votos, né? Você acha que a web teve um papel decisório aí na divulgação, especialmente, né, da candidatura dele? Ah, com certeza. O que tem de paródias que foram lançadas no YouTube, com a imagem do Tiririca, com frases que ele usou, porque ele abusou das suas frases num programa de TV, né? Mas a criatividade da web, porque cada voluntário que quisesse poderia colocar ali, montar o seu vídeo e colocar, né? E aconteceu muito disso. Foi um fenômeno, tanto no YouTube quanto no Twitter. Teve dia que teve 3 mil menções dos comentários dele. Então, foi uma estratégia de marketing muito boa, né? E que influenciou diretamente muita gente, né? Muita gente entrou pelo impacto que teve disso. Agora, a rede social, sem dúvida, é uma boa forma de fazer com que eleitores e candidatos se comuniquem, né? Aproximar um ao outro. Tanto é verdade que a candidata Marina Silva conseguiu uma votação bem mais expressiva do que as pesquisas apontavam, né, inicialmente. Você acha que isso se deve muito à web também? Sim, com certeza.
percebe-se que as pessoas têm a necessidade de falar com seus candidatos, né? E é muita gente para pouco candidato, por mais que sejam muitos, né? E é inviável algumas regiões entrar em contato com determinado candidato, até com um comitê de um partido, né? A web deixou isso mais próximo, né? Hoje, grande parte do país já tem a web em algum local, então as pessoas que quiseram puderam se movimentar nisso. E aproximou, né? Tivemos muitos candidatos que tiveram trabalhos fantásticos para a web, né? Assim, no caso da Marina, até ela fez um tuitaço, né? Ela foi na Lan House em São Paulo e pediu que todos... E ela conseguiu atingir o objetivo, acho que era conseguir 100 mil seguidores, né? Isso, a Marina, ela tem, se eu não me engano, 260 mil seguidores, né? E assim, é uma pessoa que foi atrás desse público, né? Então é bem interessante o trabalho que ela fez. Teve outros candidatos em outros estados que também fizeram a história do tuitaço, né, para poder buscar ali, falar para essas pessoas, ter mais voz. Principalmente os candidatos que tinham menos tempo de TV. Esses aproveitaram o YouTube para fazer vídeos e divulgar. Foi uma campanha bem inteligente dos que tiveram menos tempo. Bom, a gente já está falando aqui também, e no Twitter hoje nós perguntamos aqui do Canal Futura, nós perguntamos para os nossos seguidores se eles acham que as pessoas estão se expondo muito nas redes sociais, porque esse é o outro lado da rede social, né? E aí, por exemplo, o Tony Marlon de São Paulo falou que não, quem está se expondo é o eleitor com esses políticos, né? Se a gente deixa lá a cara a tapa também é complicado. A Monique fala que, olha, eu não ando acompanhando como eu gostaria, mas brasileiros são abertos demais, internet é internacional, cuidado. Ela fala aqui. A Edna daqui do Rio, como boa mineira, ela deve estar radicada no Rio, né? Como boa mineira que sou, vou devagar. E o Fábio diz, será pela busca de fama fácil criada pela mídia, né, que as pessoas estão se expondo mais? Você que é um homem da tecnologia, né, que bebeu nessa fonte, trabalha nisso com tecnologia da informação, o que você diria, Ocimar? As pessoas estão se expondo muito mesmo? Eu acho que existe um pequeno desequilíbrio, né? As pessoas, eu acho que a web é o lugar para se expor realmente, acho que ela tem tudo para levar para frente, só que algumas pessoas exageram, passam um pouco do que é necessário até, né? Esse é o problema da web, ela é livre, você faz o que você bem entende e você arca com as consequências disso, né? Então assim, existem profissionais que tomam um cuidado muito grande com a sua exposição de imagem em qualquer ambiente, impresso, televisão, não tem problema. E na web é qualquer um que pode fazer qualquer coisa. Basta uma webcam, você faz um programa, né? Assim, isso é muito delicado, né? Algumas pessoas ali não têm a menor condição de fazer e fazem, e aí de repente o negócio começa a ser ridicularizado ou até tomar fama. Frequentemente nós vemos vídeos aí de pequenas montagens que tomam dimensões absurdas, né, de visibilidade. Então acho que as pessoas se expõem sim. Acho que deveria ter um pouquinho mais de bom senso aplicado ali para evitar algumas coisas que frequentemente vem acontecendo, né? Isso até para quem já tem idade para se expor, mas a gente sabe que para entrar numa rede social você precisa ter 18 anos, né? E quando você tem 12, o que a criança faz? Como é que uma criança de 12 está lá dentro? Porque ela já mentiu a idade, né? Para participar, para estar dentro de uma rede social dessa. Isso é muito delicado. E aí fica ainda pior, né? Tanto é verdade que criaram até o dia da internet segura, né? Que é justamente para tentar disseminar aí boas práticas, costumes, né? Tentar ter um protocolo mínimo, né? Porque você também trabalha como consultor para empresas, né, Ocimar? E você deve perceber muito essa dificuldade que as empresas têm em controlar os acessos, né? Porque aí você está no ambiente corporativo e você está usando uma ferramenta que é do mundo, né? Como é que se faz? As empresas elas têm hoje uma grande preocupação com redes sociais, ou com a web por natureza sempre existiu, né? Mas as redes sociais elas são um canal de conhecimento também. Então a empresa ela sempre fica na dúvida entre limitar, né, ou bloquear tudo, mas ou deixar com moderação, né? Porque na realidade isso sempre depende da pessoa, do usuário final, né? Então você tem que educar as pessoas para que elas usem de maneira adequada, né? É muito delicado, as empresas sofrem muito com isso. Mas você não tem como evitar, né? Hoje você pega as empresas de telefonia, os novos telefones são preparados para as redes sociais. Você já compra com esse intuito. Então você pode não colocar no desktop da sua empresa, mas o cara tem um celular. Então ele vai querer tweetar, vai querer entrar no Orkut, desde tudo pelo telefone, que já foi preparado para isso, né? Então as empresas têm que investir na educação e cuidar, né, da segurança, que é bem delicado mesmo, como você mesmo já citou.
Maravilha. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre isso, porque esse é um assunto novo, né, que interessa não só quem está usando, como quem não está usando, mas educa ou orienta quem usa, né? Os pais mais velhos de uma geração analógica, tendo que lidar aí com essa turminha digital. Daqui a pouquinho a gente volta então, fique agora com o Globo Educação. Até já.